pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer a pintura dos nossos morangos. Lembra do risquinho que fizemos? Bom, para essa pintura eu vou começar a fazer um fundo usando incolor, aquele clareador de tinta para tecido, não é? Eu vou distribuindo uma porção dele aí por cima de toda essa região. Vou pegar um pouquinho do azul petróleo e vou distribuindo por aí. Mas eu vou pegar, junto a esse azul petróleo, também o clareador, ou incolor, um pouco de verde pinheiro e vou misturando tudo isso por aí. A ideia é deixar isso aí bem, uma sombra bem escura para essa região aí de cima. Eu dei umas borrifadinhas de água, umas 3 borrifadinhas, porque eu não coloquei água no meu clareador e o meu tecido é uma sacaria muito grosseira, então um toquezinho de água ajuda. Eu vou acrescentando aí um pouco de rosa ciclame e também o clareador, sempre usando ele para que a gente possa tanto emendar melhor essas tintas, quanto esfumaçar ela em cima do nosso tecido sem deixar manchas. Ele ajuda bastante para fazer esse trabalho. Isso que eu estou usando aí é o meu pincelzinho ainda sujo, não é outro tom, mas em tudo que eu peguei o clareador de tinta para tecido, sem lavar o meu pincel, ele saiu deixando aí um toque rosadinho, ainda desse rosa ciclame. Mas eu vou sempre pegando um pouquinho mais e deixando o tom mais escuro, viu? Depois a gente vai vir com os outros tons, fazendo uma misturinha aí em cima. Peguei o azul petróleo, vou distribuindo uma boa porção, passando por cima daquela parte que passamos anteriormente o rosa ciclame, mas não se preocupe, vamos marcar bastante isso aí, manchar bastante isso aí. Se tiver ficando difícil de fazer a emenda, pega uma brochinha ou um pincel maior, pelinhos inteiros, sem cortar, sem lixar, um pouco do clareador e vai te ajudar, olha, a espalhar isso bem melhor. Eu quero deixar a minha pintura um pouco manchada. Para eu conseguir esse efeito, é só eu colocando minhas tintas e não alisar demais, deixar mais manchadinho mesmo. As emendas um tanto mal feitas. Agora eu coloquei desse lado um pouco mais do rosa. Tô misturando aí esses tons de azul, manchando com um pouquinho de verde. Para esses lugares de sombra, você vai sair mesclando essas tonalidades. O azul petróleo, o verde pinheiro, o rosa ciclame. E para você unir tudo isso, para as regiões que eu quero menos sombra, olha só, eu vou continuar espalhando o clareador. Vou usando a brochinha, gente, não é porque não dá para fazer com pincel chato, dá para fazer sim. Mas ela é mais rápida, ela ajuda a gente a fazer o nosso trabalho um pouco mais rápido e ela ajuda também a emendar melhor as tintas. Então, eu vou usando ela. Olha o quanto eu vou espalhando dela por aí. Tô pegando um pouco de verde, o verde soft, e vou sair distribuindo em cima do clareador que coloquei anteriormente. Esse espaço vai ficando mais delicado, bem mais suave, mas não tem problema. Depois a gente dá uma manchadinha nele com os outros tons, só para não fugir demais, não ficar como se fosse um outro parte, um outro desenho, uma outra coisa. E conforme a gente vai se afastando ou se aproximando desse tom mais escuro, precisamos colocar também um pouco dos tons escuros que usamos, para não fugir tanto, não ficar um espaço muito delimitado do escuro, outro muito clarinho. Aí eu puxei em cima do meu clareador o verde pinheiro. Vou pegar também um pouquinho do azul, vou mesclando por aí, olha. E vamos trazendo também umas manchinhas para essas outras regiões onde nós deixamos bem suave.
Importante é que você vá usando sempre aqueles mesmos tons. A gente não precisa de mais cores do que já temos aí para fazer esse fundo. Os cantinhos que estão assim bem suaves, mais para o verde soft, o rosa ciclame, eu vou dar uma manchadinha, olha só. Também vou dar uma manchadinha aí, uma sujeirinha de pincel, para não fugir tanto a regra. Olha só, tô manchando a minha pintura, pegando porções de tintas e deixando manchado, bem manchado. Se você não quiser essas manchinhas, é só pegar um pouquinho do clareador, passar em cima que ele emenda bem essas tonalidades. Para a folha, eu vou fazer assim um desenho mais escuro. Então, para minha folha, eu vou primeiro umedecer a folha com o clareador. Não precisa pintar ela inteira. Se quiser pintar, pode pintar, mas pode deixar as bordinhas sem o clareador. Vou passar um pouco aí do verde pântano. Olha como ele aparece bem aí em cima. Ele é muito escuro. Vou escurecer esse cantinho aí também. Será os nossos pontos de sombra que a gente vai colocar com esse verde, que ele é bem escuro. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro. Vou passando por essa região. O verde pinheiro também é escurinho, mas não tanto quanto o verde pântano. Isso que estou usando é o verde soft, para essa região mais centralizada, mais acima, para ficar mais suave. Vamos misturar bem esses tons, pegar um toquezinho de verde oliva, de verde pinheiro. O verde oliva deixa a nossa folha mais amareladazinha, é bom dar um toquezinho com ele aqui e ali. Não muito, mas um pouquinho fica bom. Veja que aí eu usei o verde oliva com um pouco de verde pinheiro. A minha folha tá bem escura, apesar dos toques de luz que eu coloquei para esse centro, dos tons clarinhos que coloquei, principalmente aproveitando ainda o uso do clareador. Esse lado vou deixar as nervuras mais marcadas, do outro lado vou deixá-las mais suaves mesmo. Pode fazer uns contorninhos por alguns lugares, caso você ache necessário, e só. Veja que ficou uma folha bem escura, diferente das que estávamos pintando nos outros desenhos aquarelados. Agora eu vou começar aí usando o clareador, mas olha como tá escuro, porque eu não lavei meu pincel, não precisa. Vai aproveitando as sujeirinhas que sobram no seu pincel. Já vai deixando um ar de pintado na sua folhinha quando você passa o clareador. A parte de cima eu vou colocando o verde pântano, apesar de o fundo estar muito escuro, mas ele acaba se destacando, porque ele é um tom realmente bem escuro. Aí eu peguei uma porção do verde pinheiro, verde oliva com pinheiro, para dar uma amarelada na nossa pintura. E dessa forma a gente vai mesclando essas tonalidades. Veja que a gente usou até bastante cores para essa pintura, não foi? A gente tem aumentado a quantidade de cores que estamos usando. Esse outro lado, eu quero ele mais clarinho, então eu já coloquei o verde soft. Ele é bem esbranquiçado. Vamos alongar esse verde soft sobre esse clareador, misturando bem tudo isso aí. Veja que essa folha, ela tá bem mais suave que a primeira que fizemos, mas eu vou escurecer essa região dela que se encontra embaixo da outra folha. E vou também escurecer o centro igual eu fiz na primeira. Tô sempre fazendo uma nervura principal assim, não muito certinha, bem regular, e puxando um lado das nervuras assim mais marcado, outro mais suave. Enfim, olha só. Aí eu tô mais que manchando. Veja que a pintura, a gente não tem que se preocupar em fazer tudo igual, tudo muito parecido. Ao contrário, é importante que você use os mesmos tons. E aí você vai distribuindo a pintura das suas folhas
como você quiser. As que estão por trás pode fazer mais escura, a que está na frente você pode fazer bem clarinha. Você pode colocar, deixar de colocar algum dos tons, colocar todos eles para todas, tanto faz, fica muito a seu gosto. Para esses pássaros, já vou deixando as nervuras marcadinhas, vou passar mais clareador do outro lado. A sujeira do pincel tá deixando já esverdeada a minha folhinha. O verde soft nessa separação, ele cai muito bem. Vamos mesclando ele aí. Em resumo, o importante é que você vá usando o clareador tanto para fazer mais rápido suas emendas, quanto você suavizar mais esses tons. Embora para essa pintura eu esteja usando folhas mais escurinhas, mais marcadas, fugindo um pouco daquele aquarelado do fundo que a gente fez, mas não deixando de fazer aquelas emendas mais manchadas, como se as tintas tivessem se fundido de alguma forma, como se tivesse molhado um pouco esse tecido. As marquinhas de nervuras vou puxando também por aí. Em alguns pontos você pode deixar o clareador aparecer bem, ou seja, o tom do tecido se sobressair. Você não precisa deixar só os tons das demais tintas ou das tintas que usamos aparecer por tudo quanto é parte. Só o verde oliva, que dá um toque mais amarelado, mas deixa um tom mais seco para nossa folhinha. Passando ele por aí, desse outro lado eu usei um pouco do verde oliva. E as nervuras que eu vou deixando assim bem marcadinhas. Olha só, mais verde soft pra gente suavizar um pouco mais. E vamos seguir para essa outra folha aí embaixo. A pintura das nossas folhas são semelhantes, mas eu vou pintar todas com vocês, embora um pouquinho mais acelerado, para vocês verem os pontos de sombra e de luz como foram colocados. Aí eu tô enchendo tudo com o clareador. Vamos marcar tudo isso, uma vez que a gente vai colocar as tintas aí em cima, buscando deixá-las mais suaves. Aí eu puxei um pouquinho de verde pântano, fazendo umas separações como se já fossem espaços de nervuras, separações de nervuras. Essa região aí eu também vou escurecer bem. Vamos mesclando porções de verde pinheiro, verde pântano, para as nossas sombras, para as regiões de maior sombra. Se você quiser, você coloca também um pouquinho de verde oliva. Para essa eu não vou colocar. Veja que eu fiz o contorno todinho aí embaixo com verde pântano, um pouco de verde soft para essa região mais acima. E para a parte de dentro eu vou colocar também o verde soft, para ter mais luminosidade. Vou marcar pontos de nervuras, caindo para dentro da minha folhinha, da parte mais esbranquiçada da minha folhinha, aumentar a quantidade do soft. E vamos seguir por essa outra folha aí. O mesmo processo, vou passar o clareador, inicialmente o clareador, verde pântano para a região mais profunda, ou seja, para a região que fica embaixo das frutas. Olha o quanto eu aprofundei isso aí. Agora eu vou fazer o contorno, vou fazer aparecer as laterais da minha folhinha. Vou deixar essa daí mais suave, ela tá assim bem por trás. Em vez de escurecer ela demais, eu vou deixar ela mais suave, porque esse ponto de sombra aí de fundo também tá mais suave. Isso que eu tô colocando é o verde soft. Esse agora é o verde pântano, que vai fazendo
aquela nervura grosseira, central e indo também para as laterais, se dividindo para as laterais. Essa outra folhinha aí será o mesmo processo. Vamos encher com o clareador, nada de limpar o pincel, porque aí a gente já vai ganhando sombras mais marcadas. Verde oliva, pra gente deixar um toque mais sequinho, mais sequinha a nossa folha, não é? Olha o quanto eu coloquei de verde oliva, para isso eu coloquei uma boa porção. O verde pântano, aprofundando aí a sombra principal da nossa folhinha. O soft fazendo a sua luminosidade, trazendo sua luminosidade. Vamos espalhar ele bem. E vamos fazer aquele contorno grosseiro central, separando-o com as nervuras. E a nossa folhinha já vai ganhando as suas definições, alguns contornos laterais. E essa é a nossa última folhinha. A gente pode colocar umas marquinhas assim, olha, dando a ideia de que tem outras lá por trás, mais apagadas, mais discretas. Essa, por exemplo, que eu tô colocando aí, que tá aproveitando as sombras do fundo, os tons do fundo e aparecendo de uma forma bem discreta aí atrás desse moranguinho. A gente pode colocar mais algumas, você coloque quantas quiser ou nenhuma, fica muito a seu gosto. Olha só, marquei bem o contorno para deixar ela aparecer bem. Estou fazendo a marquinha de mais uma folhinha aí. Essa daí eu vou deixar ela ainda mais apagadinha, mais discreta. Aí, tô marcando mais uma. Uma vez que a gente deixou o em volta das nossas folhas bem marcados, então, para essas folhas de fundo, eu também vou marcar um pouco esse espaço das laterais das folhinhas. Para esses galinhos, eu vou passar o clareador, umedecendo novamente isso aí. Vou encher tudo isso, todo esse espaço, com o clareador. Depois eu venho com o verde pântano e vou fazendo que os contorninhos também. Vou fazer aqueles galinhos bem suaves, bem mais apagadinhos. Observe que eu vou marcando o espaço deles, mas eu não vou enchendo tudo. Eu vou deixando assim só mais que uma manchinha mesmo, o contorno que se espalha. Tô fazendo as suas bordas bem regular. Vou puxar uns galinhos fininhos saindo daí, olha só, para eles, tinta só de um lado do pincel. E a gente vai puxar quantos quiser. Se você quiser colocar mais alguns no em volta do desenho, da pintura em si, você pode colocar. Tô colocando um pouco de verde soft como luminosidade aí por cima. Deixar esse verde cair bem e fazer uma boa separação dos galinhos que está por baixo e que está por cima. E vou deixá-lo assim um tanto solto, não vou emendar demais não. Deixar aquela tinta mais jogada mesmo. Para esse nosso primeiro moranguinho, eu vou encher ele com o verde soft. Ele tá aquele morango novinho, bem verdinho ainda. Com o verde pântano, eu vou manchar ele um pouquinho, umas batidinhas. Olha só, umas manchinhas bem soltas e várias. Sair distribuindo umas batidinhas aí por cima. Umas batidinhas assim maiores, como sombra, viu? Vou puxar as folhinhas também com verde pântano. Essas sépalazinhas, né, que tem aí em cima do morango. Vou puxá-las com verde pântano e vou colocar um pouco de luminosidade com o verde soft. Vou deixar a parte de baixo mais escura do moranguinho, olha só. Para as luzes dessas sépalazinhas, eu vou distribuir uma pequena porção do verde soft. E o galinho eu vou deixar ele só o verde pântano mesmo. Aí, em cima, você pode distribuir uma porção de branco, nessa parte de cima, como luminosidade. Pode ir colocando com batidinhas mesmo. Vai dar mais volume para ele, vai deixar ele mais bonitinho.
e uns pinguinhos como as frutinhas de cima dessa polpa. E aí tá feito o nosso moranguinho verde. Mas ainda temos mais um moranguinho pequenininho, verdinho também. E vamos pintar ele. Dessa vez, eu já vou mesclando as cores. Vou pegando o verde pântano, colocando aí na região de baixo, nessa região de maior sombra. E o verde soft na parte de cima, a região de luminosidade. Um pouco de clareador de tinta para tecido, para me ajudar a preencher isso aí mais rápido, com mais facilidade. E melhorar as emendas das minhas tintas. Olha só, parte de cima luminosidade, parte de sombra, parte de baixo mais sombra e umas manchinhas pelo meio, bem soltas, bem aleatórias. Vou colocar também uns pinguinhos com o pincel número 0, aquelas frutinhas dessa polpa. E a gente passa também um pouco de branco com uma luminosidade. As sépalazinhas que também aparecem aí serão do mesmo jeito que as outras. Verde pântano e um toquezinho do verde soft como luminosidade. Pra gente terminar o nosso segundo moranguinho. Nosso segundo moranguinho verdinho. O cabinho, você pode estar puxando aí o verde pântano, só ele mesmo, tá? Veja que é bem prático, bem fácil de fazer esse moranguinho. É um dos morangos mais fáceis que a gente tem para pintar. Vou melhorando aí as sombras de separação das sépalas com o pincelzinho número 0. E agora vamos passar o clareador de tinta para tecido em cima do nosso moranguinho. Gente, o incolor ou clareador de tinta para tecido é a mesma coisa, porque no pote tem o nome incolor clareador, mas é o mesmo produto, viu? Aí eu tô pintando com vermelho tomate, essa parte aí embaixo. Use o vermelho que você tiver em casa, não tem problema. E vou terminar essa região aí de cima com o verde soft. Como eu não lavei meu pincel, esse verde soft fica um toque rosadinho, não é? Pega um pouco do tom do vermelho. Importante é que a gente faça essa emenda bem assim, com várias batidinhas. Importante é que não fique uma emenda muito bem feita, fique bem marcadinha assim com batidinhas. A cor que eu tô colocando aí embaixo é terra queimada, como sombra para o nosso moranguinho. Vou colocar também aqueles pinguinhos, ou seja, as frutinhas dessa polpa. E vou jogar um pouquinho de luminosidade por aí. Essa luminosidade você pode estar colocando com o branco. O outro morango será pintado do mesmo jeito. Aliás, todos esses moranguinhos serão pintados dessa forma, sendo que nem todos terão a pontinha esbranquiçada. Estou usando aí, olha, nessa região, o vermelho tomate novamente. Vou marcar toda essa parte de baixo com o púrpura, ou seja, a parte de cima mais clarinha, vermelho tomate. A parte de baixo mais escura, já para sombra, o púrpura. A pontinha do meu morango eu vou continuar colocando, pelo menos para esse, o verde soft. E a emenda será assim com batidinhas. Essas batidinhas que a gente não precisa deixar elas muito emendadas. Não passe demais o pincel para fazer uma boa emenda. Elas precisam ficarem assim, bem manchadinhas mesmo. Vou reforçar minha sombra com terra queimada e a sombra mais para essa região aí embaixo da folha ou então a parte de baixo. Vou colocar uns pinguinhos com terra também, que são as nossas frutinhas. E eu vou colocar um branco, um pouco de luminosidade com o branco. Esse branco eu tô colocando como se fosse aquelas covinhas que guardam as sementinhas ou as frutinhas. Esse aí embaixo, eu vou começando com o púrpura, vou pintar ele mais escuro. Então, enchi tudo com púrpura. Estou usando uma boa porção de terra queimada aí para essa região que fica por baixo de folhas e de morango. Colocar um pouquinho do verde soft, só um pouquinho. Dessa vez eu não vou deixar muito esbranquiçado essa parte.
E nós vamos pegar também o terra queimada. Eu tô escurecendo um pouquinho mais aí. Eu coloquei um pouco de verde pântano nessa região. Você pode estar colocando o preto. Vou colocar as sementinhas ou as frutinhas com terra queimada e assim fica o nosso moranguinho. Se quiser deixar com menos luminosidade, pode deixar. Esse outro eu também estou enchendo com o púrpura. Ele está por baixo, ele precisa ficar bem escurinho. Agora, com terra queimada, eu vou colocar as sombras com batidinhas. Eu preciso que fique uma pintura bem manchada. Só, e o terra queimada me dá um bom tom, tanto para o meu morango como para essas manchinhas. Essa região aí de cima eu vou distribuir um pouco de verde soft como luminosidade, ela está mais afora, mas eu vou colocar aqueles pinguinhos também, as frutinhas por cima dessa polpa. Esse outro vai ser o processo daqueles primeiros, esses outros que eu vou pintar os dois de uma só vez. Aliás, vamos pintar os três de uma só vez. Eu vou passar de início o clareador, olha só. Depois eu vou vir com o vermelho, eles são mais clarinhos, eu vou pintar com o vermelho. Vou passando uma boa porção aí, enchendo essa região de cima, deixar só a pontinha pra gente colocar o verde soft. Eu tô fazendo tudo isso, gente, com o pincel número 8, tá? Olha só, pintei a parte do vermelho, agora o verde soft para terminar isso aí. E vamos terminar manchando, manchando bastante. Cuidado com o seu contorno, esse moranguinho está por cima dos demais. O contorno dele é bem importante. E esse contorno é bom que seja assim irregular. Não precisa ser aquele contorno muito certinho, não. As bordas dessa fruta é um tanto irregular. Olha só, enchi do mesmo jeito esses outros. Esse daí eu estou colocando em destaque, não enchi sozinha, tô enchendo para você ver, porque ele leva uma porção maior de verde soft. Uma vez que ele é menorzinho, ele é um daqueles morangos mais verdinhos ainda. Com terra queimada, eu vou colocando as sombras necessárias da parte de baixo, do lugar onde está embaixo do outro morango. Enfim, coloquei as sementinhas também. Esse daí eu vou escurecer também essa parte de baixo, colocar as sementinhas. Esse é um morango assim, fantasia, muito bom da gente trabalhar ele no nosso dia a dia, porque ele é uma pintura bem rápida para morango. O outro eu fiz o mesmo processo, tá? Agora, eu vou puxar as sépalas desse aí, tanto as sépalas quanto o cabinho. Eu vou puxar tudo isso com o verde pântano e vou colocar de luminosidade um pouquinho de branco mesmo para destacar mais. Nada impede você de estar colocando o verde soft. Olha só, tô colocando aí o branco para as luzes, para destacar um pouco mais essas sépalas. Só lembra de dar uma apagada nesse branco, não deixe ele assim tão excesso. Coloque, mas tem uma apagadinha. Agora eu vou puxar uns galinhos, que é opcional, você puxa se quiser. Eu vou colocar alguns e vou colocar umas batidinhas também, mas umas batidinhas bem apagadinhas. Olha só por onde eu tô distribuindo alguns galinhos. As batidinhas eu tô colocando com branco, gente, mas eu tô apagando, dá uma boa apagada nelas, para que fique mais que umas manchinhas, que umas batidinhas mesmo. Tirei o excesso do pincel. Ainda tá muito forte, então eu vim com o pincelzinho inteiro, também número 8, dando uma apagada. É mais uma sujeira de pincel do que umas avenquinhas, tá bom? E dessa forma vai ficando o nosso desenho, olha aí o resultado final. Beijos, pessoal, e até um próximo. Tchau!